Bom dia, nono ano, nossa segunda aula de História nessa terceira semana do mês de setembro. Como sempre, iniciar fazendo a correção da atividade que foi passada para casa na última aula, a última segunda-feira, página 28, as questões que concluíam o capítulo 10º sobre o populismo no Brasil. Primeira questão que nós temos aí na página 28, que é a questão de número 2, uma questão retirada aí do Enem, nos diz que o ano de 54 foi decisivo para Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, se você lembrar bem, é aquele jornalista que aparece ferido lá na página 18, cujo ataque responsabilizaram e foi um dos motivos de ocasionar a crise que levou ao suicídio de Getúlio Vargas. Então, comentando sobre esse jornalista, que era oposição ao governo, o ano de 54 foi decisivo. Os que conviveram com ele nos anos seguintes, 54, 55 e 57, cujo parênteses vai dizer que foi o seu momento de apogeu mais alto. Em 61 e 64, esses que conviveram com ele nessa época tinham consciência de que Carlos Lacerda era em uma batalha política ou jornalística, era um trator em ação. Era um vendaval desencadeado, não se sabe como, mas que era impossível parar, seja qual fosse o método. E aí vem a pergunta: com base nas informações do texto e em aspectos relevantes da história brasileira entre os anos de 54 a 64, quando um golpe de Estado interrompe a trajetória democrática do país, conclui-se que, na verdade, ele faz todo um marabalismo para nos perguntar a respeito da figura e da atuação política desse jornalista. Então, a primeira pergunta, a primeira afirmativa a respeito da atuação política do Carlos Lacerda nos diz que a cassação do mandato parlamentar dele antecedeu a crise que levou Vargas à morte. Não foi antes da crise de Vargas, foi depois, no ano 57. Então está incorreta por isso. Letra B. Lacerda e adeptos do getulismo, aparentemente opositores, expressavam a mesma posição político-ideológica. É totalmente contraditório. Como é que você pode ser opositor e ter a mesma posição política? Uma coisa é incompatível à outra, de modo que a letra B também está incorreta. Letra C. A implantação do regime militar no ano de 64 decorreu da crise surgida com a contestação à posse de Juscelino Kubitschek como presidente da República. Embora esse assunto do regime militar nós vamos iniciar na aula de hoje, mas você já sabe, o capítulo anterior terminava dizendo que foi uma reação contra a posse de João Goulart e não de Juscelino Kubitschek, que terminou em paz o seu mandato. De modo que a C também está incorreta. Letra D. Carlos Lacerda atingiu o apogeu de sua carreira, tanto no jornalismo quanto na política, com a instauração do regime militar. Foi antes, como você vê na pergunta lá, o ano de 57, o seu período de mais alto intelectualmente falando, o seu apogeu, como nos pergunta aí. Então não foi com a instauração, foi antes, em 57, de modo que a D está incorreta. Resta para nós a letra E. Confira aí na página 28 do seu livro didático. Juscelino Kubitschek, na presidência da República, sofreu vigorosa oposição de Carlos Lacerda, contra quem procurou reagir. Embora o conteúdo do capítulo 10 não nos traga essa informação, mas nós já temos lá na pergunta. Terceira questão lá da Universidade Estadual de São Paulo. A construção de Brasília durante o governo de Kubitschek teve entre suas motivações: afastar de São Paulo a sede do governo federal. Não precisamos nem continuar lendo, porque a sede do governo era no Rio e não de São Paulo. Letra B. Estimular a ocupação do interior do país, evitando a concentração das atividades econômicas em áreas litorâneas, como era o caso do Rio de Janeiro. Sim, essa é a resposta correta do terceiro quesito. Verifique aí na sua página 28 do livro didático. As demais questões dessa terceira pergunta nos diz que o objetivo da construção da nova capital era deslocar o funcionalismo público do Rio de Janeiro, permitindo que a cidade tivesse mais espaços para acolher os turistas. Aqui ele cria uma certa incompatibilidade entre a presença governamental da sede do governo e a atração turística do Rio de Janeiro. Uma coisa não era incompatível com a outra. A finalidade foi mesmo direcionar de maneira mais central a administração de todo o território nacional. Letra D. A construção da nova capital tinha como objetivo tornar a nova capital um importante centro fabril, reunindo a futura indústria de base do Brasil. Essa não mudou, até hoje permanece sendo no Sudeste, no estado de São Paulo. Letra E. Reordenar o aparato militar brasileiro, expandindo suas áreas de atuação até as fronteiras dos países vizinhos. O objetivo não foi
militar de defesa dos territórios com os países vizinhos a oeste, mas sim foi centralizada a administração. Quarta pergunta, deveríamos responder no caderno sobre a condecoração de Che Guevara com a Ordem do Cruzeiro do Sul pelo presidente Jânio Quadros. Responda às questões. Letra A. Como a atitude do presidente foi interpretada no contexto de Guerra Fria? Ao condecorar um líder comunista, Che Guevara demonstrava simpatia ao regime comunista liderado pela União Soviética. Letra B. De que forma essa atitude pode ter influenciado na crise política que levou à sua renúncia? Essa resposta nós a teríamos na página 24, o parágrafo 5º, que nos diz que depois dessa aproximação, depois dessa demonstração de simpatia, o Jânio Quadros passou a sofrer pressão e insatisfação da população. Quinta pergunta. A respeito dos movimentos promovidos pela população negra como tentativa de lutar pela igualdade de condições na sociedade republicana, analise a respeito desse movimento negro as afirmativas. A União dos Homens de Cor foi criada com o objetivo de elevar a população negra em seu nível econômico e intelectual na sociedade brasileira, conforme a página 26 e o parágrafo 7º, totalmente correta essa afirmativa da quinta pergunta. Segunda afirmativa da quinta pergunta diz que o teatro experimental negro permaneceu com seu objetivo único de oferecer aos atores negros um espaço para representar a sua arte. Segundo a legenda que temos na imagem da página 27, não era apenas oferecer o espaço de arte, mas também oferecer cursos capacitando a população negra ao mercado de trabalho. Então está incorreta a segunda afirmativa. A terceira afirmativa nos diz que, apesar de todas as iniciativas propostas por diversos setores e grupos da sociedade brasileira, ainda há muita desigualdade econômica e social para a população negra. Isso é totalmente evidente. De modo que a primeira e a terceira estão corretas, deveríamos marcar aí na página 28 do nosso livro didático, na quinta questão, a letra D. Faça aí a correção no seu livro. Sexta pergunta. A demarcação do Parque Indígena do Xingu de fato protegeu os indígenas que lá habitavam da violência praticada por outros grupos não indígenas? Justifique sua resposta. Totalmente não. É evidente que não. Mesmo com a criação do parque, mesmo com reconhecimento e delimitação das áreas de reserva indígena, a violência contra esses povos continua até hoje. É o que também nós temos lá essa informação na página 26 e o parágrafo 5º do nosso livro didático no capítulo 10. Feita a correção, nós podemos aí introduzir, porque vamos aprofundar a partir de segunda-feira, sobre o regime militar, o golpe e a ditadura civil-militar. Já adiantando civil, porque contou sim com o apoio da população civil. Foi empreendido, foi encabeçado pelos militares, mas tinha sim o apoio da população, ou pelo menos de parcela da população, de uma parte significativa. O que nós vemos aí na imagem de abertura é uma forma de protesto ilegal, claro, até hoje a pichação é ilegal, mas era maneira, diante da censura que havia na época, coisa que não é novidade, a censura, a repressão, a violência empreendida, são fatores que quando ouvimos falar de ditadura ou regime militar, logo nos vem à cabeça essa violência empreendida durante esse período de 21 anos, e era uma maneira que os opositores encontravam de protestar com pichações, com movimentos, com greves, com passeatas, e nós vamos ver também no decorrer desse capítulo, através da arte, também coisa que não é novidade, vocês já devem ter visto a arte como protesto nas aulas do professor César. E aí na página 30, nós temos aí relembrando algumas informações, organizando no juízo, na cabeça da gente, algumas ideias. Uma primeira informação muito interessante é que o Exército sempre esteve presente, os militares, no governo do nosso país. Mesmo que indiretamente, antes do regime militar, mas sempre estiveram presentes. Por exemplo, foram os militares, né, o Marechal Deodoro da Fonseca, que liderou o que foi ali, digamos, o estandarte de frente usado como para a proclamação da República, né? Apesar de que a proclamação da República não foi um ato empreendido pelos militares, mas colocaram como presidente alguém de patente muito forte no Exército, o Marechal. E aí essa República nossa já nasce com 2 presidentes militares, o Deodoro da Fonseca e depois dele o Floriano Peixoto. O mandato desses 2 primeiros presidentes do Brasil vai dar ao nome dessa primeira república, primeira fase da república, chamada de República da Espada ou República dos Marechais, desde a proclamação no ano de 1889 até o ano de 1894, quando nós temos ali o início da política do café com leite, que também já estudamos. Então eles estão presentes nas primeiras décadas do início da república. Durante o governo de Vargas, muitos militares vão ser nomeados para cargos do governo, o que já vai introduzi-los na política do Brasil, fazendo com que lá dentro, quando as coisas desencaminharem ou quando o comunismo ameaçar, eles tomem a rédea do país, como vai acontecer em 64
início do regime militar. E aí nessa ilustração nós vemos os presidentes da chamada época do populismo, os governos populistas que governaram do fim da era Vargas, em 45, até o ano de 64, que foi o assunto do nosso capítulo passado. Na coluna da esquerda nós temos os nomes deles, o Eurico, na ordem, Eurico Gaspar Dutra, o Getúlio, que se suicida e é sucedido pelo vice, Café Filho, o Juscelino, que inaugura Brasília, o Jânio Quadros, que tem como slogan de sua campanha varrer a corrupção, daí a vassoura em mãos, e o João Goulart, que experimenta por alguns poucos 3 meses o parlamentarismo, mas a população em plebiscito volta a dar-lhe plenos poderes pela opção, optando pelo presidencialismo. Então, muito fácil essas questões. Governou por poucos meses, implantou medidas controversas, como a proibição da rinha de gala e uso de biquínis. Foi o Jânio Quadros, está lá na página 24 e o parágrafo 3º. Construiu Brasília, muito fácil, você sabe que foi Juscelino, o número 3. Abriu o Brasil para as importações, causando a evasão das nossas divisas cambiais, ou seja, aquele dinheiro do governo que é usado para a compra de dólar ou euro, moeda estrangeira, câmbio. Durante o seu governo foi promulgada a Constituição de 46. Talvez a primeira parte desse parágrafo, ou desse parênteses, não nos esteja muito fresca na memória, mas a segunda sim. Ele foi quem deu a 5ª Constituição do país, foi o Eurico Gaspar Dutra, número 1. Penúltimo parênteses, acusou os Estados Unidos de explorar o povo brasileiro implantando uma política nacionalista. Cometeu suicídio antes de terminar o mandato. Assim como o antepenúltimo parênteses, esse penúltimo parênteses também, sua primeira parte talvez não esteja muito fresca na memória sobre o perfil político de Getúlio, mas a última parte do parênteses sim, ele que comete suicídio. Então é o número 2, Getúlio Dornelles Vargas. E o último parênteses, nos resta o número 5, João Goulart, governou um período sob a forma parlamentarista e outro sob o presidencialismo. Tentou implantar as reformas de base, conforme nós vemos na página 25, também o parágrafo 3º. E aí você confere, se não deu para ir acompanhando, pausa o vídeo, preencha aí a sua página 30 do seu livro didático e para casa ficará a página 13 do livro de atividades. Questões ainda sobre o capítulo anterior, sobre o capítulo 10. Segunda-feira estaremos lançando o próximo vídeo aula, aprofundando ainda mais sobre esse novo conteúdo do regime militar. Abençoado restante de semana.